E aí, beleza, galera? Tô aqui no quarto de Betina aqui para tentar ajudar vocês aí. E tem as pessoas me perguntaram muito sobre eixos temáticos, né, para a prova da FIP, especificamente da Unifip Moc aqui de Montes Claros. Então eu vou comentar aí sobre alguns eixos temáticos possíveis, mas lembrando também que pode valer para outras redações, né, de vestibulares tradicionais, beleza? Então, um primeiro eixo temático aí que a gente pode pensar aí na prova da FIP, pra vocês darem uma lida, né? Sugiro dar uma lida no Cielo, que é um site ali com textos confiáveis, com discussões confiáveis. Sem dúvida nenhuma é sobre questões internacionais, né? A última prova da FIP apresentou algo novo, que inclusive surpreendeu alguns alunos, que é os textos de apoio não versando sobre o Brasil, versando em linhas gerais questões mais humanitárias associadas à Covid-19. Então, essa questão entre humanitarismo, né, e Covid-19 e os problemas da Covid-19, ela pode voltar a ser recorrente mais uma vez no vestibular, porque acabou sendo um problema internacional. E aí o que o aluno tem que ficar atento é que tipo de abordagem que vai ser referente à Covid-19, que é o principal eixo temático que caiu na última prova, e eu não duvido que a redação verse sobre ele de novo. Se o eixo temático é para questões humanitárias, em linhas gerais, e aí se nenhum dos temas, né, nenhum dos textos de apoio versam sobre o Brasil, você deve ficar atento, porque você tem que trabalhar também em linhas gerais a nível internacional sobre o problema da Covid e sobre as manifestações de reações em relação à Covid-19. Então, acho que esse é um caminho para se seguir. E dentro dessa perspectiva da Covid-19, tem vários subtemas que podem estar no próprio tema, podem estar nos textos de apoio e que você deve se orientar, né? Dentro desses subtemas aí você tem a relação da Covid-19 com a questão da área médica, né? E aí dentro da área médica, dois subitens muito importantes. Um subitem importante dentro da área médica, então você pensa Covid-19, né? Problemas sanitários, né? Problemas ali que envolvem o surgimento de uma doença, né? De um vírus que afetou o mundo inteiro, mas o recorte pode ser, por exemplo, para o profissional da medicina, né? Para a valorização do próprio profissional da medicina e de como que esses profissionais são decisivos para a questão do próprio tratamento da Covid-19, para a questão das próprias relações mais humanas desses profissionais, como que esses profissionais estão na área de risco, né, e como que eles estão arriscando a própria vida quase que diariamente para combater a questão da Covid-19, o que esses profissionais sofrem, como que esses profissionais da medicina podem orientar as pessoas em relação à própria questão sanitária e garantir uma credibilidade disso. Então, se o curso de medicina ele foi, e ele ainda é para alguns, muito elitizado, né, no sentido de financeiramente, inclusive com universidades particulares como a própria Unifip Moc, a FUNORTE, a PUC, né, Ciências Médicas e várias outras. Então a questão desse profissional, da humanização desse profissional da medicina, né, e essa questão da própria importância da medicina preventiva, porque no Brasil sempre teve uma discussão muito forte da medicina de cura. Então a ideia de se pensar essa medicina preventiva e essa medicina sanitarista, né, no Brasil pode ser um eixo cobrado na própria prova da FIP. Outro profissional, para a gente ainda falar dessas questões de trabalho bem importantes, são os profissionais do lixo, né? Ou profissionais, os garis, os catadores de lixo, que também acabam sendo profissionais muito importantes dentro desse processo, porque são profissionais que também estão colocando sua vida em risco, são profissionais diferentes da medicina que não eram considerados elitizados, né? No Brasil você tem essa hierarquia social das profissões, infelizmente, e como que esses profissionais atuam, né? Então, dentro desse quesito de profissionais também, é como que esses profissionais vão atuar. E o outro profissional importante dessa relação Covid-19 e trabalho é o próprio professor, né? Como que os professores tiveram que se reinventar aí para que o processo educacional, visto que as escolas estão em último lugar dentro do processo de volta às aulas, para tentar dialogar com os alunos, para tentar também ter ações digitais, né? Os próprios cursos de EAD, que no Brasil sempre foram muito frágeis, né? Foram mais mercenários e mais trabalhistas, assim. Agora eles estão mais amadurecidos, né? A Covid-19 fez com que as escolas se reinventassem, né? E o profissional da educação tivesse que se reinventar aí. E mesmo aqueles que tinham um pouco de resistência ao mundo online, ao cyberespaço, esse profissional ele teve que se reinventar e procurar fazer com que tivesse esse contato com os alunos, que é o que eu estou tentando fazer, inclusive aqui agora, para ajudar os alunos para além daquele ensino regular, daquele ensino tradicional, com essas novas posturas pedagógicas. A própria Unifip Moc tem essa característica de buscar essas novas posturas pedagógicas. Então, essa relação Covid e trabalho, acho que ela é importante.
Uma outra relação importante é a questão do Covid com essa questão do isolamento social, né? E aí, com essa questão do isolamento social, os problemas que isso acarretou, como a própria depressão, algumas pessoas chegaram até o suicídio, dentro com a própria situação da Covid-19, dentro do ambiente familiar. Muitas vezes o ambiente familiar ele ficou um pouco mais conflituoso, os problemas acabaram ocorrendo dentro do ambiente familiar, como o próprio aumento da violência contra a mulher, da violência contra a criança, né? Então, essa questão da Covid-19 com a questão da família, de como que mudou os hábitos familiares, como que as famílias tiveram que também se reinventar e pensar, isso pode também ser um eixo dentro dessa relação da Covid-19. Um outro problema é que boa parte das pessoas que ficaram em risco, a Covid-19 acabou levantando a questão para várias outras doenças, como a própria depressão, suicídio, e para alguns problemas sociais da família, como a violência dentro do ambiente intrafamiliar. Mas um outro problema é a questão da obesidade, né? De como que essa questão da Covid-19, o aumento da própria obesidade e a própria obesidade deixando as pessoas em área de risco, né? E com possibilidade maior de chegar ao óbito na Covid-19, fez com que alguns problemas se agravassem. E aí, entre as pessoas engordarem por estarem exatamente nesse isolamento depressivo, né, e acaba entrando em um processo de uso muito grande, às vezes, de bebidas alcoólicas, às vezes até com uso de drogas, mas principalmente de bebidas alcoólicas, de uma alimentação irregular, né, e o aumento da obesidade, é essa mesma obesidade que deixa as pessoas numa área ainda mais de risco com a Covid-19. Então, isso pode ser também um diálogo pensado pela própria FIPE, ali, uma ideia de se pensar essa relação da Covid-19 com a obesidade ou da Covid-19 com o emagrecimento, né? No meu caso mesmo, para quem me conhece, perdi aí já de 15 a 18 quilos, aproveitando esse período da Covid-19 para tentar fazer uma reeducação alimentar. Então, essa questão dos alimentos, da reeducação alimentar e dessa tentativa também do próprio emagrecimento, do cuidado com o corpo, ela pode também ter ganhado ressalva na Covid-19, beleza? Então, esses são eixos importantes. Uma outra discussão que a FIPE não se furta a fazer, e que você deve ficar atento, diferente do Enem se furta a fazer, são temas associados à questão da política, né? A intolerância, o ódio político, as rivalidades partidárias, né? Elas acabaram, principalmente com as redes sociais, se potencializando. E aí esse ambiente de hostilidade, de intolerância, né? De violência política, de corrupção, né? Que a FIPE também gosta muito de trabalhar nessa linha, eles foram escancarados, né? E existe um desencanto muito grande dos brasileiros com a política, né? Lembrando que essa data nossa aqui é chamada de nova década perdida, né? Porque de 2013 para cá, independente do governo é dito de esquerda ou é dito de direita, os escândalos de corrupção se sucederam, culminando no processo de impeachment, culminando no próprio processo de crise política que nós vivemos hoje e também de crise econômica do governo atual. Então a FIPE não se furta desse debate sobre política, né? De como que essa política estatal, partidária, ela está desencantada, né? As pessoas estão desanimadas com essa questão da política, né? E diante desse desânimo, a FIPE procura no aluno, a Unifipmoc procura no aluno, reflexões sobre a importância da solidariedade, a importância do altruísmo, a importância da igualdade de direitos, a importância da equidade. Esses 4 termos, eles podem servir para você como teses, e você já pode até construir sua estrutura de texto, talvez até me enviar para me dar uma olhada, e dentro do meu limite de tempo eu vou dando uma olhada. Teses para você defender no percurso do texto, né? Por exemplo, a solidariedade e o altruísmo são indispensáveis para a solução do problema X. E aí você trabalha um com solidariedade, outro parar com altruísmo. Você falar que a igualdade, a equidade, né, e a igualdade de direitos são indispensáveis para resolver o problema X. Aí você trabalha aquele problema trabalhando essa questão da equidade e da igualdade, que são 2 termos muito diferentes, né? Igualdade de direitos é aquilo que é garantido juridicamente, e equidade é você deixar as pessoas, por exemplo, a pessoa tem uma deficiência física, aí você usa tecnologia assistiva, né, uma cadeira de rodas, uma muleta, ou uma tecnologia maior para deixar ele na mesma condição do outro, né, deixar ele equiparado ao outro, né, e aí você usa essa assistência. Então a FIPE está trabalhando muito com essa questão da humanização, da solidariedade, né, que são conceitos que você deve utilizar no caso da prova da FIPE sem citar os autores. Né, sem citar os autores. Se trabalhar política, você sempre pensa lá, por exemplo, no Norberto Bobbio, né, que ele vai falar que a política brasileira
ele fala da italiana também, é marcada pela corrupção, pela má formação educacional, e que isso acaba gerando problemas que fazem com que a democracia no Brasil ela não se estabeleça. Então, essa questão de pensar a democracia como um elemento central da democracia, a própria educação e a própria ideia de se atenuar a corrupção para que a democracia no Brasil se consolide é importante para a questão política da FIP, para quem for trabalhar política. Então, primeiro eixo, a própria questão da Covid-19, o que está no seu entorno. Segundo eixo, a política, a má formação educacional, as revanches políticas, a questão dessa questão da própria corrupção, né, das rivalidades políticas, do fato de existir a lei, né, que é o Machado de Assis, que você não deve citar o nome Machado de Assis, mas ele pensa que existe o Brasil real e um Brasil ideal. Esse Brasil ideal nunca se realiza, essas frustrações, esse desencanto com a sociedade também são temáticas importantes para você pensar na prova da FIP ali, né? Uma mais vinculada à questão sanitária e médica, não que não envolva política, outra mais vinculada a problemas políticos ali que marcam a nossa realidade atual. E o terceiro eixo, é lógico que eles podem se articular, são questões que os alunos chamam de temas subjetivos, que na verdade tem pouco de subjetivo, né? Que é a própria, como eu disse aí, a importância da ação política dos jovens, a importância da ação política das mulheres. Esse tipo de situação não é subjetivo, né? Ou solidariedade, ou vamos supor que a redação fosse sobre amor. Amor é muito objetivo, exatamente pela falta de amor, né? Então, sempre quando eu colocar um tema como, por exemplo, solidariedade, né, é porque está precisando de solidariedade. Se colocar ódio, é porque tem ódio, então para evitar o ódio você trabalha a solidariedade. Então, é interessante você dar uma olhada nesses conceitos, né, de liberdade, de solidariedade, de igualdade, né, de, como eu já disse, de equidade, para que você consiga, ao dar uma olhada nisso, você consiga estabelecer tornar menos subjetivo esse tipo de temática, e isso pode ser que isso te ajude, beleza? Então essas são algumas dicas. Se você precisar de mais, se você puder, você marca aí o like, aí me procura no direct lá do Instagram, do Entre Parágrafos, que eu vou te dando um pouco mais de dicas aí para que você consiga fazer uma boa prova da FIP, o que precisar. Se precisar de estrutura, depois ainda vou ver se eu faço uma live sobre isso, falando da prova da FIP na próxima semana. Se precisar de estrutura, aí você dá uma olhada lá nos meus destaques lá do Instagram, que você vai conseguir algumas estruturas interessantes, beleza? Então eu ainda tendo a postar ainda algumas redações modelo. O que eu falei para a FIP serve bastante também para a prova da FUNORTE, né, que chegou até a trabalhar algumas doenças mais específicas. De vez em quando a FUNORTE trabalha algumas doenças aí, ora psicológicas ou doenças físicas, e estamos juntos aí. Se vocês precisarem, pode contar comigo aí na prova da FIP, beleza? Abraço, galera, valeu!